gravando. Agora dá progress. Então, vamos tentar resolver hoje. Na verdade, eu queria de verdade sair daqui hoje com isso já definido, tá? De um jeito ou de outro. E aí eu queria só falar o que eu tenho aqui agora. E aí queria que vocês fossem complementando e a gente vai, a partir daí, montar essa tabela, montar o calendário e aí a gente fecha para começar isso que já está bem atrasado. M14 hoje eu tenho 7 times. Tenho Leões, Pasteira e SPAC na capital. Tem Iguanas, Jacareí, São José e Taubaté. Até aí bate? Estou imaginando que sim. Beleza. Foi, eu acho que Tornados, eu acho que o João comentou do Tornados entrar. Tornados. Depois da última mensagem que eu mandei, eu não tenho nenhuma posição do Tornados a respeito disso. Não, beleza, tranquilo, sem problema. É que eu lembro que ele comentou, ainda dá tempo, mas faz isso, sei lá, um mês. Passei o último, a última tabela, ele não tinha me falado nada. Mandei mensagem aqui, perguntando se ele vai entrar, mas não sei Não, se... fechou. Repete, por favor, os clubes aí, ô Nox. Eu achei aqui o arquivo. Capital, Leões, Pasteira e SPAC, Desculpa, isso é qual categoria? M14. Tá? O Tornados vai participar sim, cara. Ele tava até mandando uma sugestão de data lá. No M14, eu tenho ele na minha... Se eu não me engano, tem lá nas conversas lá umas sugestões de data. Acho que eles vão participar sim. Eu acho que era M16, hein? Não era? Era M16, mas eles vão ter que entrar aqui para conversar, senão a gente vai definir isso depois. Vai botar o nome Beleza. e, enfim, é o menor dos problemas acrescentar abaixar um. M16. Na verdade, Ian, fechou hoje, já era, né, cara? Não dá para Não, mexer sim, mais não. Se os caras não estão aqui, sinto muito, né? sim, não estão, já era. Foi o que a gente já foi acertado. Do jeito que tá, o formato, vocês querem falar categoria a categoria ou vocês querem que eu fale tudo e a gente vai ajustando? O que vocês preferem? Uma por vez, eu acho melhor. Então, Eu acho que pode ser uma por vez, cara. E a gente beleza. vai. Depois, quem não tem nas outras categorias já pode até ir dispensando da reunião, né, cara? Sim. Eu mandei mensagem pro Jaú aqui para ver se ele entra, mas enfim. Então, M14 eu tenho hoje sete times. O formato inicial que vocês tinham sugerido. Desculpa, repete os times, por favor, Nox, que você começou a falar, mas aí interromperam aí, eu não Tá peguei. bom. Capital, Leões, Pasteira, SPAC. Vale, Iguanas, Jacareí, São José e Taubaté. Então, tenho sete equipes aí. Podendo ter uma A oitava aí, que seria o Poli, Tornados. A a Poli vai Poli entrar, tava para Mari? entrar no M14 também. Então, a Poli seria o quarto da capital. E tem a possibilidade, tem um asterisco ainda com Tornados. Exatamente. Que vai ter que responder hoje, agora, enquanto a gente está nessa reunião. Então, o desenho original que estava, Julião, você lembra a gente? Puta, me libera pra. Ah, tá aí. Já tá, né? Peraí, deixa eu só fechar aqui os negócios. Isso, era esse aí. Boa. É que eu só tenho colado, não adianta de nada nesse formato para mim. A gente tinha feito antes, que na realidade mudou, né? Antes eram só esses 4. Agora a gente tem 9 aqui, possíveis 9. Acho que aqui a gente seguiu o mesmo formato do que era a região, né, cara? Às vezes jogar dentro da região, tá? Joga dentro da região. E aí ou a gente pode fazer aqui, ou a gente faz semifinal e final, Sim. ou uma possibilidade aqui é fazer quarta semifinal para ter 7 jogos e não 6. Não, para ter 6 jogos e não 5. Aí depende muito da possibilidade de viagem de cada equipe, né? Acho que isso que é uma coisa que impacta aí no formato.
Então, quanto de cada equipe tem possibilidade de viajar. Não sei se todo mundo tem esse tipo de informação. A gente consegue viajar, cara, mas é um pouco limitado o número de viagens. Mas, tipo, duas, acho que até três viagens cabe. Porque os jogos aqui em São José e Jacareí eu não conto como uma viagem que os pais conseguem levar. Não dá pra fazer mais ou menos como faz o festival, cara? Levar todo mundo pra um lugar só no M14, aí joga, faz 2, 3 jogos, aí acho que evita tantas viagens, não sei, né? Não, exatamente. É bom que você levantou isso, Japinha. Eu estava conversando com o Eleição também. Você lembra que lá atrás nós tínhamos só 4, ficou aquela opção de fazer parte do campeonato paulista, né? Só que agora tem muito time, e aí de repente eu volto a questionar se não vale a pena a gente fazer justamente isso que o Japinha falou e que o Eleição tinha falado antes. A gente fazer etapas, cara, e fora uma etapa, junta todo mundo, entra e joga, cara. E vai somando ponto, quem pode ir, quem não pode ir, enfim, soma ponto para a próxima. E aí, pensando nisso, antes de vocês responderem, só queria que vocês tivessem na cabeça assim, o que a gente quer do M14? É 100% competitivo, é 100% desenvolvimento, é um híbrido, o que a gente quer? Né? E aí, com essa reflexão que eu peço de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco. Na verdade é feminino e masculino, é misto, né? Exato. E aí, gente? Bom, eu acho que é um híbrido, né? É na transição ali do competitivo, né? A transição vamos ver, né, entre aspas, iniciação para o competitivo. Então, como festival, a criançada iria jogar ali 2 tempos de 10 minutos cada jogo, né? Vamos dizer, respeitando a quantidade máxima de tempo, né, de jogo por dia. E eu não sei como que seria isso, todo mundo em um festivalzão, porque seria campo inteiro, né, cara? Não, cara, Então, mas a gente não sei pode. como que você... Tá, fala, Pode desculpa, falar. desculpa. Pode falar, Betinho, desculpa, pode falar. Não, eu acho meio enganado de fazer M14 meio campo, entende? Eles já estão na transição, justamente sendo na O, transição. o Então, Betinho, a gente pode falar. só complementando, cara, quando eu falei com o Ian e tal, eu lembrei um pouco quando eu era juvenil, tá ligado? Que a gente tinha essas etapas assim, era campo inteiro, só que os jogos são reduzidos, né? Então, teria tipo o campeão da etapa, né? E depois o campeão geral, né? Tipo, vai somando as etapas e tal. Então, tipo, cada rodada, por exemplo, a gente pode jogar contra 2 adversários, entendeu? Tipo, para dar os minutos certos ali. E aí conta os pontos e tem o campeão da rodada. E no final do ano a gente soma esses pontos e vê quem foi o campeão geral, sabe? Acho que pode ser bem bacana porque você pode ter uma etapa que não tá tão legal e na próxima já tá melhor, né? E isso é bom para os meninos, porque eles acabam que tem um estímulo ali de focar e de ser campeão do dia, né? Então Deixa eu essa dar que minha era a ideia, na sugestão aí, verdade. cara. Segura. Japinha, desculpa, segura só um segundinho que o Tutu tá com a mão levantada aí desde do Betinho. Tá. Fala, Tutu. Tira do mudo. Pô, tá ouvindo aí? Eu tava traçando o botão aqui. É, Então, na verdade, tem que pensar, meu raciocínio aqui é o que seria ideal e o que seria real que a gente conseguiria executar. Aí tem que entender a realidade de todo mundo e ver o que a gente consegue fazer. Provavelmente, não sei qual vai ser o consenso, mas para ficar menos custoso e mais fácil para todo mundo participar, talvez nesse formato que vocês sugeriram, de tipo jogos reduzidos, um dia, como era Leopardo Guerreiro, enfim, aquelas etapas que a gente tinha antigamente, talvez seja a realidade de hoje. Mas, na minha concepção, o ideal é o M14 já jogar o mais próximo do M16 o possível. Mais próximo de tempo, de realidade de jogo, de realidade de campo, de realidade
da própria preparação, né, da equipe mesmo para esse tipo de evento. Como o Betinho falou, já é uma transição. Então, eles vão continuar dentro dos festivais. Então, o M14 continua dentro dos festivais. Provavelmente vai ser um grupo misturado. Então, quem joga o Campeonato Paulista deve ter alguns ainda que vão continuar jogando o festival, mas vai ter um grupo core ali que vai jogar o campeonato em si. E, enfim, pela experiência que a gente teve em 2019, foi bem positiva. Acredito que tenha sido bem positivo para os clubes que conseguiram participar. A gente está falando de nove equipes, é um volume, um número bem expressivo, e, pô, para os moleques jogar, para os moleques não, para esse grupo jogar, os meninos e meninas, terem um dia, vamos ter o campo só deles, enfim, todo os bastidores, enfim, que envolve esse tipo de evento para eles, foge um pouco da realidade, que eles estão acostumados com o festival ou formato torneio, né? Mas que no meu entendimento, seria o ideal de a gente conseguir colocar para rodar. Pô, fala, Japinha. Eu acho que se for, por exemplo, 3 etapas, aí não tem regionalização, vai todo mundo um dia para Jacareí, são 8, 9 equipes, aí tem quarta, semifinal, quem perder joga o jogo dos perdedores, quem ganhar joga o jogo dos vencedores, vai para a final, e assim a gente faz pontuação. Essa é uma saída. Ou regionalizar mesmo, entendeu? E aí faz só ida para classificar primeiro e segundo para semifinal, entendeu? Só que eu acho que nós já estamos em maio e isso fica meio complicado de data, né, cara? A opção Aqui, do... Oi, fala, Betinho, desculpa. fui eu, Júlio. Aqui, pensando aqui, cara, queria colocar uma terceira sugestão aqui, que é somar os dois modelos. A gente fazer um pouco como foi o feminino de 15, de fazer 2 etapas regionais que classifica dentro do grupo, e talvez a gente aí classifica, por exemplo, aqui faz uma semifinal e aqui faz uma semifinal, tipo uma semifinal ouro e uma semifinal prata, com 2 jogos, aí jogos inteiro, né, não festival. Então a gente teria 4 datas, duas de circuito, uma semifinal e uma final. Então os 2 primeiros momentos de jogos como etapa, né? Então seria um pouco nesse modelo que eu estava rascunhando aqui. E depois outras 2 datas com os 2 de cima de um lado, os 2 de cima de outro, os 2 de baixo de um lado, outros 2 de baixo do outro. Todo mundo jogando 4 datas, pelo menos, no ano aí. Pode ser pouco, mas pode ser um start, né? O Betinho, só antes de você falar, o Betinho vai falar agora, mas é justamente isso. Na verdade, eu acho que a questão de falar como festival, a gente já tem um festival rolando, tá aí M14. Então o festival tá lá, é outra coisa. A gente vai. A ideia era justamente alguma coisa nesse formato que foi o 15 feminino agora adulto. Né? Mas vai lá, Betinho, pode falar. Cara, eu ia falar na mesma ideia do Júlio. Eu pensei em regionalizar como festival as regiões, e aí depois faz uma ida e volta, os primeiros colocados, segundos colocados, entendeu? Disputa, quem ficou em primeiro vai disputar a taça de ouro contra outra região, entendeu? Contra o primeiro da outra região. E aí fariam uma ida e volta com, tipo, 2 tempos de 30 minutos, normal, entendeu? Então, regionalizar como uma classificatória, como festival, todo mundo em um lugar lá, né? Aí acaba que vai ser menos jogos, né? Daí pode até ser todos contra todos. Então, seria uma ideia, indo ali para a ideia do Júlio, mas na ideia tipo de região, primeiro como festival e depois final direto, né? A final das taças e de volta. Então, a gente faria 3 viagens, vamos dizer assim, né? Porque o festival regionalizado vai ficar mais perto, né? Então, não ficaria para São Paulo ali, eu não sei como funciona, mas a galera não vai pagar transporte, né? Cada um vai por si. Aqui na região, o transporte ia ficar mais perto, que também dá para ir. Ô, Tá. entendi. Júlio, e se a gente fizer então justamente essas 2 temporadas, né? Então, o primeiro semestre agora que está mais ou menos acabando, a gente faz essa regionalização,
jogam vocês entre vocês, já vai somar ponto isso. O Capital faz a mesma coisa, e no segundo a gente faz também uma etapa, só que com todo mundo. Minha opinião em questão das etapas é que a gente já tem um pouco esse perfil dentro dos festivais. A gente também precisa começar a olhar um pouco o M14 nessa construção de um jogo realmente de rugby de 30 por 30 deles. Então, a gente manter isso no segundo semestre. Eu acho que a gente Mas... tem a possibilidade. Diga. Não, perdão, pode falar, pode falar. Eu acho que a gente já tem a possibilidade de, no segundo semestre, já direcionar para essa construção de uma equipe contra a outra. Porque ele vai ter. O limite que ele tem de jogo no dia é 60 minutos, se eu não me engano. Eu acho que quem tiver com o manual aí aberto pode me corrigir, mas se eu não me engano, é 60 minutos. Sim. Então, num primeiro semestre que a gente está nessa toda organização, até mesmo do desenvolvimento desse grupo, de começar a ter um olhar mais competitivo, de entender o jogo de 15, começar a entender qual que é o nível do Scrum que está essa molecada. A etapa, ela faz, concordo que acho que é legal, faz sentido para esse momento. Mas a gente depois ter um segundo momento, que a gente tenha uma construção de etapa com todo mundo, a gente vai cair no mesmo problema que todo mundo reclama do festival, de eu ir para um lugar, ficar o dia inteiro, jogar 8 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. E aí a gente perde todo um dia com essa ideia de estar todo mundo no mesmo lugar. Então, é diferente um pouco de a gente caminhar para um segundo momento, um olhar mais de se é uma categoria competitiva, porque o formativo está dentro do festival. Tá? Se é para uma categoria competitiva, a gente precisa tentar caminhar para alguma coisa de semifinal e final, e de ter uma final mesmo dos melhores, por mais que ainda seja um formativo, entre aspas, ele é um olhar competitivo. Tá? Sim, Então, eu acho, só antes do Betinho falar, não, na verdade, enquanto você estava falando, eu pensei aqui o seguinte, essa primeira etapa, a gente faz esse regional, junta os pontos, e aí eu crio duas entradas. Os que estão melhores no regional já vão jogar junto, né? Faz essa troca que você está querendo fazer, Vale e Capital. Só que desse jeito eu ponho todo mundo da tabela para jogar. Aí tem que jogar no mesmo dia, gente. Na verdade, eu não preciso jogar formato festival. A gente pode fazer como tem as finais do Paulista, a gente pode fazer como foi o feminino de novo, que teve o triangular embaixo e teve em cima as finais. E tendo 14 aí, eu concordo que ele tem que começar a ser competitivo, mas se a gente for olhar em níveis, até no nível nacional que a gente tem hoje, o próprio 15 que está acontecendo agora tá fugindo um pouco disso, né? Onde a gente não tem um jogo, a gente vai ter só semifinais e finais com jogos completos. Fala, Betinho, você queria falar? Então, eu concordo com o Julião também, cara, porque se a gente faz um festival, né, um regional festival, a gente poderia já selecionar ali o primeiro. Aí pode ser mando de jogo, que eu acho que isso entra no competitivo também, entendeu? Quem ficou melhor qualificado faz o mando de jogo, então a semifinal é contra o segundo da outra região. E aí depois a final, né? Quem ganhar da semifinal. E aí você teria 3 viagens. Então, eu acho que entra nesse primeiro semestre para dar aquela adaptada que o Júlio falou, e no segundo semestre já entra na ideia de como que é o competitivo, cara. Você ganhou, você foi melhor qualificado, você joga em casa, e aí você vai jogar contra mais duas equipes, num dia especial ali, né? Tipo, decisão. Então, eles já vão estar vivenciando esse lance competitivo. Minha única só um minutinho, já bem, desculpa. Minha única preocupação, na verdade, de ter esse tipo de jogo é porque dinheiro não está sobrando. Então a gente tendo um evento onde a gente consiga colocar mais jogos no mesmo dia de categoria A ou B, ajudaria financeiramente os clubes. Mas não muda, Ian. A gente vai ter que viajar do mesmo jeito. Alguém vai ter que viajar de qualquer jeito, entendeu? Porque assim, você faz um festival aqui regional, depois vai fazer um lá para São Paulo, mesma coisa, a gente vai ter que ir, entende? Então não vai mudar, a gente não vai com mais categorias, é uma categoria só, né, no caso. Sim, tudo bem. Fala, Japinha, pode falar.
Eu acho que está caminhando então para regionalizar a primeira fase, uma ou duas etapas, capital e vale. Aí depois o primeiro pega o primeiro da capital pega o segundo do vale, o segundo do vale, o primeiro do vale pega o segundo da capital, isso na semifinal. E aí a final são dois jogos, um em casa e um fora. É isso que está sendo proposto? Desculpa, só para. Ah, não, aí a final faz uma finalzona só o melhor, o que fez a melhor campanha dá o mando de jogo e faz a final, entendeu? Clima tipo Super Rugby. E a única coisa que Fechou. até Para tu fechar o mencionou tempo. também, eu acho que o Julião falou, na verdade, o último jogaria menos. Aqui aqui uma coisa que a gente precisa entender é quantos jogos a gente quer para essa categoria no ano, que isso impacta no nosso formato, né? Porque a gente falar 3 jogos no ano para um M14, 4 jogos no ano para um M14, 5 jogos. Então, no formato anterior a gente tinha falado 5 jogos, que tinha dado 5 jogos, né? De 15 no ano. A gente entender isso. Porque o que a gente poderia fazer aqui, não sei se vocês estão vendo o Excel aí, é fazer essa parte como ficou mesmo de semifinal e final, mas para a gente ter mais jogos, um dia a mais de jogo ou 2 dias a mais de jogo, é a gente aumentar a quantidade de etapa regional, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Vale, são 4 equipes, fazer ou 3 etapas, e dessas 4, 3 equipes cediam uma dessas etapas. Entendeu? Eu tenho dificuldade de viajar, mas tenho facilidade de organizar, então organiza. E a gente aumenta o número de jogos nas etapas, e não na semifinal e final, entendeu? Porque a gente possibilita mais pessoas jogando ainda, tá? Então, essa seria uma sugestão aqui para a gente aumentar o número de jogos. Ô, Júlio, mas assim, eu vejo o lance de aumentar os jogos legal se eles não fossem jogar nada mais. Tipo, eles ainda vão ter os festivais, tem vários festivais que vai ter M14, vai ter o desenvolvimento, que também, bem, pode ser um outro formato, mas eles ainda vão estar jogando. Então, também é válido, porque aí, por mais que gaste também dinheiro, mas vamos dar um exemplo, ir para Jacareí, ir para Taubaté é muito mais barato do que ir para Sampa, entendeu? Sim. Mas, assim, eu não vejo o problema eles fazerem seria no caso três jogos. É porque no caso no festival eles vão jogar 3 jogos, né? E aí é que em um dia só. E depois Porque seria o dois equivalente, jogos. seria o equivalente a um dia, né? Seria o equivalente a um jogo. Então, você tem 2 etapas, tem Ah, dois, é verdade. né? Você tem equivalente a 2 jogos no primeiro semestre e mais um jogo no final. Eu acho que o Japinha levantou a mão. Fala aí, Japinha. Desculpa. Não, não, desculpa, já falei, não sei porque Ah, tá tá. lá com a mão levantada aí. Beleza. Fala, Eleiso. Bom, eu só vou passar um pouco a visão minha aqui. A gente do Iguanas entrou meio supetão assim, porque apareceu os meninos, né? E também a gente está com esse projeto do SESI agora. Então, como a gente tem os meninos e tudo mais, a gente interessou em jogar. Eu acho que a gente está em outra realidade, talvez, né? Tipo, por isso eu tenho esse pensamento das etapas ser melhor. Mas o que eu estou pensando, pelo menos aqui, é que eles estão em desenvolvimento, mas eu sei que tem os festivais infantil, mas a ideia era justamente essa, ter um outro momento, né? Que eles estão tipo infanto-juvenil, né? Então, talvez tirar eles dessa etapa do infantil para a gente vai ser bom para o amadurecimento deles a longo prazo, sabe? Então, por mais que tenha as etapas junto com o infantil, eu acredito que a gente vai ter que proporcionar uma outra vivência para eles, né? Mais competitivo e tal. Por mais que seja etapa, a gente não tem que chamar talvez de festival, sim de etapa, né? E a etapa vale o título do dia. Um ganha e o outro perde. Não é igual no festival, né? Que todo mundo ganha, todo mundo tem medalha e tal. Eles vão sair de lá sabendo que eles ganharam ou perderam. E no final disso, isso vai dar o resultado para cruzar os grupos depois, né? Então, esse é o meu ponto. Eleiso, só reforçando, o Betinho lembrou muito bem, assim, a gente ainda tem o formato do desenvolvimento, né? Que não aconteceu no primeiro semestre, mas no segundo semestre com certeza vai acontecer. A gente
gente tá com uma questão hoje de espaço e de tempo que está meio apertado, mas o segundo semestre, com certeza, a gente tem aí potencialmente 2 etapas ao menos de desenvolvimento. Então, talvez fosse esse modelo, a gente pegar esse primeiro semestre, final de primeiro semestre, faz o M14 misto com essa estrutura regional, soma os pontos, passa no segundo, vai ter um jogo, vai ter uma final que seja legal, seja por como quer que vocês queiram montar, né? E aí eu ainda tenho os festivais que estão acontecendo o ano inteiro, para quem está chegando, para quem está num nível mais baixo, e tem o circuito de desenvolvimento, que é o Tenaside, que também pega justamente entre um e outro. Eu acho que se a gente parar para contar, tem muito jogo, tem muito potencial de jogo. A gente não precisa. Eu pessoalmente não entenderia de ter que botar tudo em uma categoria só, onde a gente consegue, na verdade, trazer mais gente para dentro dessa categoria, dessa idade, dessa estrutura, sabe? Pode ser? Põe para votação aí, Nox. Vamos fechar esse esquema já do Júlio? Beleza, então, primeira etapa, vamos lá, só para fazer sim ou não. Primeiro semestre regional, 2 etapas, jogos reduzidos. E aí semifinal e final na segunda, dividindo entre prata e ouro. Pasteiro, ok. Pasteiro, ok? Julião? Iguanas, ok. Luiz, ok. Oi? Marcinha? Leões, ok. Tá? Sanja? Betinho? Tá confabulando. Ok. Tá. Marinho? Ok também. Então, fechamos. O André tá aqui, ele não tem M14, mas se quiser votar, pode votar também. A única coisa, vocês vão me achar o chato da reunião, galera. Ô, Vou te Ian, bloquear, hein? Vou te bloquear, hein? Não. É que a única coisa eu me preocupo com esse possível quinto colocado aqui. Esquece o time que tá aqui, tá? Eu só coloquei, mas aqui em São Paulo, na capital, a gente teria um possível quinto colocado. E se esse quinto não jogaria a semifinal e final, tá? Então isso é importante, todo mundo tá ciente. Acho que tudo bem, acho que faz parte. Infelizmente, se tiver Faz parte. colocado. Se a gente tá falando de um formato que começa a ser competitivo, a gente tem que começar a entender que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Aí já teria datas, Nox. Data, agora que todo mundo acordou nesse formato, a gente tem que sentar e ver as datas, cara. Primeiro semestre, né? Se é regional, como é que vai Acho que fazer isso? eu acho que aí se a gente for querer definir data de tudo hoje, acho que a gente vai ficar aqui até segunda-feira. Então acho que Pô, isso acho que eu ia falar. que o O principal aqui lance. Desculpa, pode falar. eu acho que a data aqui, acho que são dois momentos, né? São 2 datas com esse grupo, 2 datas com esse grupo, e depois vem uma data da federação para semifinal e final. Exato. Então, eu acho que isso pode ser mais regional também, essa definição dessas datas iniciais. Perfeito. Exato. Talvez o que a gente possa definir aqui são os meses que isso vai acontecer, tipo maio, junho, agosto, setembro, entendeu? Ou junho, julho, agosto, setembro, alguma coisa nesse sentido, porque aí a gente, dentro desse mês, tem que encaixar essa data, pelo menos isso. Ok. Vamos pensar o seguinte, primeiro semestre, vamos pensar em 30 dias aí, né, para ter essa organização de tudo. Então, eu estou falando de final de maio. Então, tem junho, julho, a gente faz essa primeira etapa, uma por mês aí. E aí, de repente, setembro e outubro, a segunda. O que vocês acham? As finais. Semifinais e finais. Ian, eu só ia pedir, cara, pra gente não ter nada em julho, cara. Esse ano aí a gente vai ficar off. Ano passado a gente fez e ficou bem ruim essas datas aí, por causa das férias dos moleques também. Eu acho que dá pra gente trabalhar maio e junho, galera, e agosto, setembro. Não sei o que é a realidade, porque depois até entra essas possibilidades de circuitos, de sevens, e aí já começa a ficar muito para perto do final do ano.
Vamos Vai pensar, junho, só vamos tentar pensar em questão de prazo mesmo, tá? Hoje é 28 de abril, então vamos tentar a última semana de maio, última semana de junho, por exemplo. Algo desse gênero, sabe? show. Beleza? Perfeito. Bom, deixa eu só falar uma coisinha aqui de limitação. A gente está no último mês de projeto aqui dos Leões. O mês de maio vai ser um pouco complicado. A gente tem um potencial de fazer. A gente provavelmente deve alugar o campo do Touchdown no dia 13 de maio. Eu sei que está muito perto e a gente tem que mandar um jogo lá. Não sei se o pessoal que é de São Paulo já, sei lá, teria interesse da gente mandar esses jogos já dia 13 de maio. 13 de maio, que dia é? Sábado. É um sábado. Tá. Mas Tá. quem pode? Só para vocês saberem o seguinte, 13 de maio tem o BR-15. É isso? É BR-15, feminino e juvenil 19. Juvenil 19, só para vocês saberem, mas beleza, pode ser utilizado. Tá. Beleza, já vamos fechando essas datas, a gente vai fechando entre hoje e de repente segunda, e a gente mata isso aí junto com o regulamento e outras coisas. Eu me comprometo a entregar isso até o dia 1º ou dia 2. Isso é Show de bola. fácil. M16. Tá? Maravilha. Então, M14, check. Acabou. Graças a Deus. Só para a gente definir isso também, em relação à etapa, né, regional, a gente depois só tem que analisar em relação a cada um vai levar sua alimentação, essas coisas, né? Acho que é Porque legal. pode falar isso. Acho que é legal definir o que fica de custo, né, para para cada clube, né, que acho que é o transporte e acho que rateio de arbitragem e ambulância. Ambulância e aí depende de quem vai sediar e se tem custo de campo, né? Senão tem que procurar os times que tem campo para não ter custo de campo. Talvez quem tiver no SESI pode usar os socorristas e não precisar de ambulância. O que vocês acham? É aquilo que eu falei no grupo, tá, gente? Isso eu vou deixar aberto para vocês, porque para escolher minhas batalhas aqui. A gente tem que ter, se a gente concorda e acordar aqui de não usar ambulância e usar um socorrista, tem que ter um plano de verdade, tem que ter um plano correto de saber qual é o hospital que vai, quem é o socorrista nível 2 que está indo, qual é o carro, vai ter que ter pelo menos 2 carros preparados. Não sou a favor. Não sou a favor, gente. Não sou a favor de não ter ambulância. Não dá para não ter ambulância, gente. Não dá para não ter ambulância. Eu acho que eu não gostaria de não ter ambulância, cara, porque tem esse tipo de emergência que é muito complicado. Acho que aqui a gente... Oi, mas também tem outra coisa, cara. Se a ambulância sai para o evento. Ano passado a gente também teve problema com isso até no BR-15. Mas tudo bem. Eu honestamente, se a ambulância sai para o evento, a gente tem essa decisão. Se não tiver ambulância, não vai ter evento, é isso? Então, assim, dá para fazer uma estrutura onde eu tenho coisas acontecendo que vão afetar isso. Né? Aí eu tenho um socorrista, todo mundo deveria ter, ou deveria ter alguém que tenha a estrutura de ser primeiro socorrista. Independente disso, a gente está falando de redundância. Se eu não tenho ambulância, eu só tenho o socorrista e o plano de emergência, saiu esse carro, eu vou ter que parar o jogo do mesmo jeito. Porque eu não vou ter o socorrista, eu não vou ter uma coisa. Então, eu tendo ambulância, na verdade, eu aumento o que a gente chama de redundância. Para eu poder ter uma opção de repente, a gente ver como está, ver a situação, ver se mantém ou não. O problema é o mesmo. Só que eu tenho, com a ambulância, eu tenho uma garantia a mais de ter uma proteção lá. Fala. Eu acho a ambulância extremamente necessário e, se possível, socorrista. Sei que é o mundo do ideal, da expectativa, mas assim, a gente tem que trabalhar, nesse caso, no rugby, segurança em primeiro lugar. Fala, Betinho.
Então, eu acho que a ambulância tem que estar, né, sem dúvida. A gente já ia gastar com a ambulância se fosse jogos, né, se fosse ter jogo, a gente já iria gastar com a ambulância, mas a gente tem que ter o bom senso ali de a ambulância saiu, ter o socorrista e continuar o jogo. Paciência, né? A gente torce para ninguém se machucar, tal, mas nessa situação extrema que sai a ambulância, se a gente parar é que é fogo falar festival, né? Que daí o festival você olha como um todo, Fala mas se olhar para os etapa, jogos, etapa, rodada, pronto, chama de é, rodada, pronto. porque aí são vários jogos que, meu, a ambulância vai lá, volta e continua, senão é Não, porque daí teria que ver quanto tempo, vai gastar um período do dia, que aí até vê a possibilidade de duas ambulâncias, mas, cara, o risco está aí de sair as duas ambulâncias também. mas Então a não, gente nunca vai conseguir. é isso, Pode mas se falar. a gente tiver um plano, desculpa, Betinho, se a gente tiver um plano de ação do que acontece, e assim, duas coisas têm que acontecer ao meu modo de ver. Primeiro tem que entender quando a ambulância tem que sair, né? Tipo, ela não vai sair porque o cara teve uma luxação e tá com coisa no lugar, é diferente. Ela vai sair se for uma situação extrema que ela precisa sair. Segundo ponto é o seguinte, imagina se fosse um jogo só, ia ser o gasto para um ou dois clubes só. Eu estou falando agora de um gasto de pelo menos 4 a 5 clubes dividindo esse gasto. É um custo que eu acho que é uma economia meio porca de onde eu veio, né? Que a gente tá falando aí, galera, tô dando um exemplo aqui no Vale, tá? Por mais que a gente, talvez como Jacareí consiga com prefeitura, mas aqui no Vale a gente, 2 horas de ambulância, a gente pagou uma vez R$ 370. Então, a gente está falando de uma etapa que são 180 minutos, são 3 horas. Então, estamos falando aí de um possível, R$ 600 dividido por 4 clubes, daria aí R$ 150 de ambulância. Mais arbitragem, deve sair em torno de uns 250, R$ 300 o custo de uma etapa, Sim, jogando ali uns quebrados dentro disso. sim. É, Em São Paulo, a ambulância média é R$ 900, tá? Quantas horas, Marcinha? inteiro. É o dia inteiro. R$ 900 o dia inteiro. Assim, né? Das 9 até as 4, 5 da tarde. Então, dá mais ou menos o mesmo cálculo que se fraciona aqui. Daí, por exemplo, o que você falou, a sugestão de fazer num jogo do adulto, já casaria com uma ambulância, mais isso aqui, ratearia entre mais outras, uma Sim, equipe do adulto lá, que estaria por mais tempo ainda. Acho sim. que, acho que olhando assim, a ambulância, ela não é... Eu tenho um pouco da mesma linha do Nox. Hoje, eu sou um pouco da linha que, vendo a realidade de ambulâncias, hoje eu prezo muito mais por quem vai fazer o atendimento no campo do que ter a ambulância ali, por mais que eu entenda a questão de necessidade de remoção em caso de emergência. Mas talvez ter a ambulância, o socorrista da ambulância, ser a pessoa que atenda e não ter nenhuma qualificação para atendimento dentro de campo, acho que isso é um risco, uma exposição ao risco maior do que não ter uma ambulância. Então, minha sugestão aqui é a gente caminhar para a ideia de ambulância, mas também a gente caminhar para que as pessoas dos clubes que vão estar acompanhando tenham a qualificação, que eu acho que hoje todos os clubes que aqui estão envolvidos sempre tem um fisioterapeuta ou alguém da área da saúde que acompanha e que estão capacitados aí com nível 1 ou até mesmo algum grande maioria nível 2 aí, tá? Pelo menos, talvez não um clube, mas talvez algum dos 4 clubes tenham isso. E talvez essa pessoa não faça a gente expandir esse atendimento para a etapa e não só para o clube dela, entendeu? Pode ser uma alternativa também aí. Mas acho que é importante também a gente ter a pessoa qualificada lá para esse atendimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aproveitando que a gente está falando isso, no caso M16 e M19, vai ser a questão da arbitragem, aquele esquema como foi ano passado, que cada clube vai apresentar um auxiliar, tá? Eu preciso entender no M14 o que vocês querem fazer. Se querem fazer do mesmo jeito para diminuir os custos ou vocês querem que eu contrate a arbitragem completa no M14?
Não, acho que o mesmo formato do M16 e M19 e a gente, como Leões, a gente tem a nossa fisioterapeuta que é nível 2, então já dá pra gente contar, a gente só precisa ver, assim, talvez um adicional da FPR para ela atender o campeonato inteiro, né? Acho que talvez e ratear entre todos os clubes, né? Mas espera aí. Questão de socorrista é a parte. A gente está falando Sim. de socorrista aí é uma negociação completamente distinta entre os clubes, a gente vê isso de uma outra forma. Até porque tem bastante gente que tem no nível 1 aí, e eu acho que é nesse momento que a gente ganha, a gente se ajuda para poder desenvolver isso de uma forma melhor. A questão da arbitragem especificamente, cada time teria que apresentar um árbitro. E aí os árbitros eu levaria os árbitros centrais só, que para esse número de jogos, talvez 2 ou 3. Ah, acho que cada clube pode apresentar um auxiliar, né, gente? E aí, gente? Sim, sim. Sim, Concordo. pode ser. Beleza. Então, show. Então, M14 está fechado. Fechou. Boa. Agora vamos partir para o M16. M16 eu tô com Jacareí, São José e Ilhabela, Leões Barra Poli, Pasteiro e Tornados. Pasteiro, em vez de Poli lá, Tornados aí. Boa. Pasteiro, Tornado e Leões, né? Então, não, Leões e Poli é um time, Isso. Pasteiro é outro e Tornado é o terceiro. Isso. Aí é regional, né? A gente regionaliza e depois semifinal e final. Exatamente. Mantém a proposta do Julião lá, que eu acho que tá perfeita. E de volta, segunda fase, do jeito que está desenhado aí, é isso. Só tem que achar as datas depois. Mas é isso aí, acho que tá bom. As datas a gente tem que ver isso, porque assim, primeiro semestre para M16 está mais tranquilo. Segundo semestre vão ter três datas aí que vai ter o BR15, né? Que é o mesmo problema que a gente vai ter lá ali na frente no M19. Então é importante fechar isso e eu não sei qual é o nível de entendimento de vocês disso, mas eu particularmente gostei do ano passado, onde os clubes se encontraram, os clubes decidiram, eles fecharam as datas. Nós tivemos acho que foram 3 ou 4 datas só do campeonato inteiro do ano passado, entre as 3 categorias, que não aconteceram jogos. O resto tudo funcionou. Então fica muito mais fácil, né, de onde eu venho, fazer assim. Eu acho melhor também. Regionalizando fica mais fácil isso. Sim. O que eu acho que eu deveria sugerir aí, Nox, é que aí dá um pouco mais de trabalho, né, cara? Mas seria ter uma data inicial da Federação Paulista e data que confrontar, o clube tratar direto com o outro. Entendeu? Porque talvez tendo um olhar mais macro do dia, das outras etapas, né, dos outros jogos que possam acontecer, case aí até a questão de arbitragem, tá? O ano passado a primeira ideia foi justamente essa, a gente fazer a federação das datas. E aí na reunião a gente tomou essa decisão de conversar todos os clubes que iam jogar, cada um tem os jogos, a gente sabe o número de jogos que tem, e me passaram a lista. Foi o que funcionou melhor, mas eu posso parar e posso fazer isso. Eu preciso saber quando vocês querem, porque, por exemplo, já teve jogo do M16 entre Jacareí e São José, correto? Não, perfeito. Se funcionou assim, cara, não vamos mudar o que tá funcionando. Então, segue o Eu vi baile como já. porque foi em vez de fazer uma negociação de todo mundo, né? O FPR mandando de cima para baixo, foi de pares, entendeu? Então o Jacareí sabe quando vai poder jogar com o São José, e o Iguana sabe quando vai poder jogar com o Jacareí, e assim vai. Tá bom, beleza. Acho que aí cabe às pessoas dos clubes aqui dar andamento nisso e só fechar uma data para bater esse calendário aí. Isso, e a única preocupação que eu peço para botar aí como observação é o seguinte: os jogos que não forem em datas, em dias e locais que sejam junto com o adulto, e aí, por favor, avisar com a maior antecedência para eu poder correr atrás da arbitragem. Que nesse caso também é só o ato principal que eu vou mandar. Tá. Fala, Betinho, pode falar. Ô, Julião, mas a gente já pode usar o calendário que você fez, cara.
porque aí não mudaria, não entrou em nenhuma equipe. Então, o Ian já pega esse calendário e a gente, como clube, se for ter alguma mudança, a gente só fala para ele, cara, tal jogo vai ser tal dia. Eu acho que aí já entra no que você Então, estava vamos fazer falando. o seguinte, para ninguém ter retrabalho, tem essas datas. Eu preciso só que vocês me deem, não precisa ser agora, de novo, vamos manter esse prazo até o dia 2 aí. Me dá o de acordo ou me dá a recusa. Pronto, e a gente resolve, eu subo tudo no calendário e a gente resolve isso. Tá bom assim? Então, se vai ter a flexibilidade de mudar, então eu não vejo por que não colocar essa, entendeu? Isso que eu estou falando. Não, mas Então, a minha subir. questão Betinha, desculpa, a minha questão é só o que está acontecendo aqui, igual está acontecendo no adulto, onde foi entregue um calendário, foi acertado o calendário e 3 dias antes do jogo já tive 4 jogos que foram adiados 4 dias antes do jogo. Então, assim, Aí a gente pode colocar um prazo, entendeu? Coloca o o prazo prazo. ali de 2 semaninhas. Aí Não, o aqui, clube vai ter que se coçar. não, galera, depois eu mando isso aqui no grupo lá, ó, que é aquela sugestão de datas, já atualizei os clubes aqui, e tem uma referência do data em confronto. E aí os clubes vão ajustando baseado nisso. Se tá cheque, por exemplo, o Jacareí e São José, esse jogo a gente já fez. A gente Isso. já considerou pelo campeonato, então já tá check isso. E aí cada clube vai ver no seu e vai ajustando com o par que tá ali confrontando. Sim. Então é isso. Vamos tentar botar então acho que uma semana de repente é boa, hein, Betinho? A gente já mata uma semana e já Ele dá bota tempo de quantos não clubes? correr Tá. tanto atrás, entendeu? Tá. Ô, Ian, só uma pergunta. Se eu fosse querer mandar jogo dia de semana, tranquilo? Mandar árbitro ou é zoado? É tranquilo dependendo do horário, dependendo de quanto Não, tempo de antecedência, entendeu? é que eu comentei com o Elielson de capaz de alguns contra o Iguanas aí a gente fazer dia de semana, se ficar ruim as datas de final de semana, entendeu? Para não ficar Se vocês estiverem de esperando muito. acordo, No só me caso, dá esse uma. seria só o 19. Não, tá, vamos chegar lá no 19, mas falando em geral Tá. assim, gente, tem gente da arbitragem que adoraria poder arbitrar isso à noite, durante a semana. Durante o dia é mais complicado, porque a maioria trabalha, mas à noite é mais fácil. Só me dá com uma certa antecedência, eu diria aí umas 2, 3 semanas para poder correr atrás, mas 2 semanas acho que já consigo achar alguém que faça essa arbitragem, entendeu? Beleza? Beleza. M16, fechou. Fechou? Maravilha. M19. M19 é que eu tô curioso. Eu tenho aqui, no meu desenho eu tenho no Vale, Iguana, Jacareí e São José. Só que na capital eu tenho Leões e Pasteiro, não tenho? É, tem Pasteiro. É só Pasteur, os nossos leões vão jogar como Pasteur. Então é só Pasteiro e SPAC. Então, na verdade, esse formato que a gente tinha desenhado já não cabe mais. É isso? É. Aqui na real tem que caminhar para todos contra todos. Sim. Não tem muito como fugir, é todos contra todos e talvez uma semifinal e final ou só uma final. Tá, gente, só por favor, coloca só o nome do Pasteur, por favor. Beleza. Não ri não, não ri não, não ri não, não E ri. não, que não tem graça nenhuma. Tem graça. Para quem tá de fora, tem graça. A gente tá... Tá, então vamos lá. M19. Tem uma questão da M19 que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: tem agora, e eu sei que tá esquisito, mas no primeiro semestre agora tem o BR15. Então tem 3 datas, potencialmente 5 datas, onde a gente vai precisar da molecada, entendeu? E isso vai impactar um pouco esse primeiro semestre do ano 19. Tá? As datas que eu tenho são 13/5. João, se você puder botar aí em algum lugar embaixo, talvez.
3/5, 3/6 são datas classificatórias da primeira fase do R15. Semifinal, no dia 24/6, e a final do masculino, M19, 5/8. Essas 4 datas são complexas para a gente mexer nisso aí, porque, enfim, eles têm que ter o descanso. Eu imagino que tem muito M19 esteja jogando pro Paulista também. Então a gente tem que ver direitinho como vai fazer isso aí. Eu acho que aqui é a mesma linha, o Nox. Acho que definir o formato, todos contra todos. Beleza, vamos fazer final, não vamos, semifinal, não vamos. E depois essa questão das datas, acho que é a mesma linha. Entendeu? E lógico, travando essas datas aqui que estão travadas já por questão de seleções regionais. Sim. Para dar minha opinião, acho que tem que ser todos contra todos e depois a gente põe um foco grande no Seven, sabe? Eu acho que o ano passado foi bem ruim, bem em cima da hora o Sevens, e os meninos acabam que gostam bastante de jogar, né? E visando também o cultura e tudo mais, acho que a gente pode fazer só a ida e depois põe um foco no Sevens. É isso. O que vocês acham? Gente, não tem ninguém do SPAC aqui? Não. Mandei mensagem, vou mandar outra, mas não vai entrar. Sério? Nossa. Mas, enfim, eu concordo com isso. Tá? A questão do Sevens vai ser, no formato aqui, é para ser em final de outubro, no máximo em novembro. E aí tem a questão do Cultura em dezembro. Então, o campeonato aí teria que terminar, sei lá, final de setembro, talvez. Sim. E é questão de ver as datas, ver os jogos, né? Ver como isso funciona. Uma coisa que está acontecendo no universitário esse ano, eu não acompanhei anos anteriores, né? Ano passado sim, mas anos anteriores não, que eles estão fazendo muitas rodadas duplas e triplas. Questão de baixar custo, baixar tudo. Então talvez, se vocês quiserem pensar em alguma coisa nisso, mas aí de novo, a melhor opção é sentar um a um e beleza, eu tenho tantos confrontos a fazer, quando é que eu vou botar esses confrontos entre A ou B, entendeu? Aqui do M19, a gente fazer só todos contra todos, são 4 jogos no ano. Eu acho que é muito pouco, tá? A minha sugestão aqui, por mais que tenha BR15 tem 3 etapas, são 3 etapas de uma seleção regional. Uma seleção regional que, por exemplo, no Vale vai ter 3 clubes envolvidos. Então, vão ter 23 jogadores jogando de 75 que estariam envolvidos nos 3. Então, a gente considerar os jogos das seleções regionais como jogo do M19, eu acho que é muito pouco, tá? Eu entendo que também tenha clubes que usam os 19 para estarem jogando nas categorias adultas. Perfeito. Só que aqui, a minha sugestão seria a gente ter aqui uma, uma disputa de semifinal e final, tá? Ou até mesmo um turno e retorno aqui em cima, fazendo 8 jogos e não 4, tá? Eu sei, entender um pouco aí a questão de cada um, tá? Mas acho que é importante. E aí, Eleição, antes de você falar, só acrescentando, é só importante, de onde eu venho, a gente ver também se isso vai caber na questão de tempo que a gente tem. Sim. Eu ia falar justamente sobre isso aí, cara. A gente tem alguns moleques que no final do ano ficam dedicados a estudo, provas e tal. Então, pra gente, eu acho que de 4 a 5, 6 jogos no máximo. Mas que isso aí vai estourar nosso planejamento aqui. Não, perfeito. Fazemos todos contra todos e semifinal e final. Isso. É, 6 jogos.
Aí fica em 6 jogos e acho que um compromisso nosso de tentar no próximo ano é aumentar a quantidade de jogos, né? Porque aí não é só nosso como treinador, mas é nosso como clube também de tentar promover recursos para isso. Cara, a gente tem que começar mais cedo, cara. Tipo, a gente tem que talvez dezembro já desenhar tudo, Ah, porque é igual eu beleza. falei, tudo a gente dá um jeito, mas não É, levar um acho que planejamento para a prefeitura, não tem ônibus, não tem campo, não tem nada. E tem que Beleza, ser, tipo, algo deixa eu só te certo, né? cortar aí. Deixa eu só te cortar aqui, eu acho que vai fazer sentido. A gente teve a primeira reunião em outubro do ano passado. Sentamos, falamos por 3 horas aqui, determinamos um monte de coisa, fechamos um monte de coisa. E aí as coisas foram acontecendo em janeiro, fevereiro, atrasou tabela do Sul-Americana, atrasou CBRU, atrasou não sei o quê, entrou gente que não estava numa categoria e passou para outra. Então, assim, a gente tem que tomar, tomar uma decisão, concordo contigo, concordo com o que o Julião está falando também. Eu acho que essa posição a gente tem que começar. A ideia do campeonato era para ter começado no final de março. A gente está no final de abril e não começou ainda. Então, assim, a gente tomar essa decisão de tipo, acabou a Copa Cultura Inglesa, a gente já tem que estar sentado com o calendário do ano seguinte. É uma determinação que a FPR vai fazer, a FPR não vai. Isso está de comum acordo, tá? Não é nenhuma briga, nenhuma birra, mas a gente não vai necessariamente esperar o calendário fechado da CBRU, a gente vai fazer o calendário da FPR, nós vamos entregar isso, e aí a gente vai fazer só ajuste de acordo com o que a CBRU precisar. Mas justamente para a gente não ter esse atraso. Então é importante que a gente tenha esse acordo entre nós aqui do grupo e dentro do clube. Então, sei lá, amanhã ou depois o Marinho não está mais na pole no juvenil, ele passa para o feminino, mas beleza, mas ele tomou a decisão que era essa decisão, né? E a gente montar e morrer em cima dela, cara, porque eu entrei, não, agora eu tô aqui, agora não sou eu que vou, eu não quero que seja assim. A gente não vai conseguir sair daqui nunca, né? Concordo, cara. O que pega um pouco também é a mudança de categoria, mas entendo que isso aí é pro bem maior aí. Não, Mas eu acho vamos que é assim mesmo, né? falando, Tipo, vamos só falar rapidamente dessa troca de categoria, mas sem levantar a mão, ninguém precisa levantar a mão, tá? Eu vou repassar mais uma vez o plano de desenvolvimento a longo prazo que foi desenhado lá ano retrasado, a gente está só seguindo ele. Então, assim, ano que vem a gente já sabe quais são as categorias que tem. E se tiver alguma mudança dessa, a gente vai fazer essa mudança no final desse ano, de acordo com o feedback de vocês. Que foi a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Beleza? Sim. Show. beleza. Fala. Fala, Julião. eu não falei nada. Não, tem que falar. Não, acho que a gente fechou aqui, galera. Eu vou pegar, tirar um print disso aqui e mandar no grupo. Acho que o que fica de tarefa aqui agora é cada clube que está envolvido com cada categoria fechar as datas dos seus compromissos aí. Só para fechar aqui, a ambulância também no 19, né? Isso, Ambulância em todos. beleza. Eu acho que seria importante até nisso aí, o Nox. Knox, essa parte da saúde, né, cara? Essa exigência de ambulância, acho que de um plano de emergência, acho que é importante, porque por mais, acho que aí envolve a integridade das pessoas que a gente tá tendo, o campeonato que a gente está jogando, a modalidade que a gente pratica. Então é importante a gente não tratar isso como um simples fato de ter ali um socorrista ou uma ambulância, mas sim de a gente ter um tratamento efetivo para isso, né? E eu acho que a gente tem bastante pessoas na área de saúde que estão interessadas e se capacitaram aí nos últimos anos. Eu acho que os clubes têm pessoas qualificadas dentro do seu clube. Eu acho que é um olhar que a gente tem que ter aí um pouquinho mais de cuidado para esses momentos de jogos aí também. Sim. Eu A queria gente. só pedir para vocês pensarem, assim, se a gente combinar, as pessoas que estão aqui hoje, de tentar disseminar justamente esse desenho, cara. Tipo, não adianta a gente falar, combinar uma coisa aqui, a gente está concordando que é a questão de segurança, e depois de amanhã alguém do clube B, que é do mesmo clube que eu, vai virar e falar, não, mas eu não posso pagar, não concordo, e aí eu vou mudar. Agora a gente senta e concorda aqui e dissemina essa ideia, senão a gente tá secando o gelo aqui. Ô, Ian,
Cara, pensa assim, pelo menos eu aqui. Antes não era uma regra, então a gente dava um jeito. Mas se é uma regra, vamos fazer de tudo para cumprir, e é isso. E quem vier depois, é como você falou, Sim, já foi combinado, seguimos. isso. Fala, Marcinho. Eu acho que uma regra que valeria, na minha opinião, é assim, todo clube é obrigatório levar uma pessoa com nível 1 de primeiros socorros. Se possível, nível 2. Eu acho que todos os clubes aqui têm a capacidade e pessoas suficientes para poder fazer uma avaliação e levar uma pessoa do nível 1 para os jogos. Eu acho que talvez seja uma construção que a gente, de fato, tem que fazer acontecer. O Julião provavelmente já estava nesse modelo na época que eu acho que foi o Mili que trabalhou nisso, que era de ano a ano a gente aumentar o número de exigências, de necessidades dos clubes. Sim. E aí, pelo plano original, há 3 anos atrás, todo mundo já deveria ter pelo menos 10 SATs formados, mais socorristas nível 1, nível 2, e não aconteceu. Então, assim, se quem está trabalhando dentro do esporte não fomentar isso, a gente não vai sair do lugar. Então, mas assim, eu não sei qual é a realidade dos outros clubes, mas pelo que eu vejo aqui, assim, né, acho que a maioria dos clubes que tem aqui, todos têm essa capacidade. Eu não tenho certeza se o SPAC tem, se o Ilhabela tem e se o Tornados tem. Agora, eu não sei se o Iguanas tem também, mas todos os outros, acredito, que pelo menos todos têm. Aqui a gente tem uma realidade assim. 90% do time é voluntário. Então a gente tem o pessoal capacitado, mas eu não tenho como afirmar que nos jogos fora eles sempre vão conseguir, entendeu? Ah, não, mas acho que aí eu olhar para os jogos de mando de vocês, né? Tipo, nosso mando. Acho que esse é um ponto importante, né? Acho que tem um alinhamento, né? Nos mandos porque já acontece, que acho que acontece isso e está acontecendo cada vez mais. Os profissionais de ambos os clubes sempre dando atendimento para ambas as pessoas dentro de campo, dando esse suporte. Às vezes até acontece atendimento com os 2 ou 3 pessoas que estão ali dando esse suporte. Acho que cada vez isso fica um pouco mais claro. E talvez seja um caminho a gente seguir aí, né? De ter essa troca dessas áreas da saúde e deles também ter esse relacionamento entre eles e fortalecer esse vínculo entre eles também no dia a dia de jogos. Sim. Nossa, é isso aí, exatamente. Beleza. Boa. Fechamos? Sim. Fechamos, galera. Valeu. Acho que foi Boa a reunião. noite. Deixa eu parar disso. Calma, não sai ainda não. Parei de gravar. Tá bom.